Bom, a gente vai continuar nosso assunto. A gente falou no slide anterior sobre o palato duro e agora a gente vai falar sobre a língua, que é a parte que compõe a boca. Então, a língua, ela forma parte do assoalho da cavidade bucal, ela é uma estrutura acessório e ela é composta por músculo estriado esquelético, e também revestido por túnica mucosa. Então, essa musculatura, ela que nos dá a possibilidade de movimentar a língua conforme a gente queira. Então, para eu poder falar, para eu poder mastigar, quando eu quiser fazer algum movimento, devido a ela ter esse tipo de estrutura, esse tipo de musculatura, no caso a estriada esquelética, ela me dá esse suporte para poder fazer essa movimentação voluntária. Então, ela é muito importante, ela é muito importante para poder dar suporte para todas essas atividades que a gente tem. Então, se a gente for avaliar um recém-nascido, quando ele vai fazer a amamentação, a criança, todo o seu processo de amamentação, a língua é totalmente essencial para fazer essa movimentação. No momento em que a criança ela vai fazer a amamentação, ela precisa colocar a boca em toda a região da areola, que é aquela parte circular em volta do mamilo. Então, quando ela coloca a boquinha lá, a sua língua que faz a movimentação para poder conseguir sugar aquele leite para ele poder se alimentar. Se você for procurar, você vai ver como é interessante a movimentação da língua enquanto a criança faz o processo de amamentação. Então, ele dá suporte para isso desde do nosso início da vida até o fim. Então, todas essas funções, não só da fala, mas também da alimentação, a língua ela tem essa participação importantíssima. A função dela, movimentação para mastigação, moldando em uma massa arredondada, denominada bolo. Então, quando a gente mastiga, os dentes eles quebram o alimento. Eles vão quebrar, eles vão triturar. Porém, quando a gente vai mastigar aquele alimento, a língua que vai fazendo com que ele se forme na estrutura de um bolo alimentar. Então, ele vai moldando, vai fazendo com que ele tenha essa estrutura desse bolo para que então tenha facilidade para que eu possa ingerir, engolir mais à frente. Forçando para a parte posterior da boca para a deglutição, então a gente mastiga, 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 até que esse bolo alimentar ele vai ficando nessa parte já essa parte mais posterior aqui da região bucal, para que quando eu já estiver preparado para engolir, né, quando eu já tiver condições, eu consiga só fazer esse movimento e esse bolo já descer e continuar o caminho. Então a gente tem essa questão alterando sua forma, tamanho para fala e alterando a sua forma e tamanho para fala e deglutição. Então, para a gente poder falar, conseguir pronunciar as palavras, para que a gente consiga fazer a deglutição, a língua ela vai esticar, ela vai mudar toda a sua conformatura para dar suporte para essas duas funções. Então, é muito importante. Demais estruturas que a gente vai ver aqui, a gente na língua, falando ainda dela, a gente vai ver o frênito, que ele é uma prega de túnica mucosa na linha mediana da face inferior da língua, limitando o movimento da língua. O que é isso? Ele vem ser essa parte aqui, que se você for verificar no espelho, levantar sua língua, você vai perceber que tem uma estrutura, tipo um tecido, que ele segura dessa forma assim a língua, que é um tecido, que esse tecido ele vai fazer com que a língua ela tenha essa facilidade, ela tenha essa possibilidade de fazer essa movimentação limitada. Então, às vezes, quando a gente percebe que a pessoa tem uma fala um pouco mais diferenciada, a gente fala que a pessoa tem uma língua presa, que é justamente quando há um encurtamento desse frênito, impossibilitando que a pessoa faça movimentos mais amplos da língua. Mas, no caso, esse frênito ele vai limitar essa movimentação para que a língua ela possa executar essas duas atividades. Também a gente tem as papilas linguais, que elas são projeções que recobrem a face superior da língua e as margens também, que contém calículos gustativos, ou também chamados de botões gustativos. Então a gente vai ter essas estruturas aqui que elas vão recobrir. Se a gente for procurar, a gente vai ver, quando a gente for estudar especialmente aqui, que a gente não vai se ater especialmente a esses pontos mais específicos,
mas quando a gente vai ver a questão da sensibilidade ao paladar, a gente vai notar que a língua, que essa região da língua, ela é subdividida em áreas que vão sentir o doce, em áreas que vão sentir o amargo, que vão sentir o salgado, o ácido, que é justamente esses botões gustativos dão essa possibilidade de compreender esse sabor daquela comida, daquilo que a gente está provando, para determinar qual é o tipo de sabor, se é doce, se é amargo, qual for o seu tipo. Também é interessante falar, puxar para esse lado que nesse caso a gente tem essas estruturas, né, das papilas gustativas que nos dão suporte para compreender. Atualmente, nessa doença que a gente está vivendo agora, nessa pandemia do coronavírus, um dos sintomas que é interessante relatar aqui é que quando a pessoa está com a doença, ou então pessoas que elas estão suspeitas de casos, um dos sintomas que a gente vê é a perda do paladar, que é também chamado de anosmia. A pessoa ela tem essa perda do paladar, ela não consegue sentir o sabor das coisas. Então ela come, ela não consegue sentir se é salgado, se é doce, ela só vai mastigar aquele alimento, mas sem nenhuma noção, assim, conseguir fazer essa captação desse sabor do alimento. Justamente pela doença ela está afetando a pessoa e trazer esse tipo de sintomas. Então, uma das coisas que a gente vê que é uma das causas, um dos sintomas bem críticos da questão do coronavírus. Então, é esse ponto aqui da perda do paladar. Continuando aqui, a gente também tem as nossas glândulas salivares, que são estruturas acessórias, que se situam fora da boca e despejam seu conteúdo, ou seja, sua saliva, em ductos que se esvaziam na cavidade bucal. Então, nossas glândulas salivares, elas se encontram nessa região que compõe a face, porém não especificamente dentro da boca. Mas elas possuem toda uma questão de canículos, de vasos, que fazem com que essa produção desse conteúdo da saliva seja despejada na nossa boca e ela mantenha essa hidratação e essa presença de saliva constante. E também, mas não menos importante, os dentes, que são estruturas acessórias que compõem a boca, que ela é uma estrutura dura, saliente e esbranquiçada, usados para cortar, prender e triturar alimentos, preparando-os para serem deglutidos. Então, desde cedo, a gente sempre orienta os pais, a gente orienta quem a gente está fazendo a nosso exame físico, a nossa consulta, a ter cuidado com os dentes. Porque muitas doenças elas podem acometer a questão dos dentes, como cáries, a pessoa perder a estrutura dentária mais cedo, a questão de outras doenças relativas. Então, se a pessoa não tiver um cuidado com os dentes, ela pode ter maiores dificuldades para se alimentar. Então, às vezes, a pessoa pode ter muita cárie, a pessoa pode ter dores de dentes, que também são um fator muito incômodo, devido, às vezes, à ausência do cuidado com os dentes. Ou então, a pessoa ela tem uma certa... as situações que culminem com a perca dos dentes, que também complica a questão da alimentação, e ele é uma sequência lógica dos fatos de sintomas que são ruins relativos à digestão. Porque, assim, se a gente for pensar... Quando a gente se alimenta, a gente tem nossos dentes que vão triturar todos os alimentos. Se eu não tenho os dentes importantes, se eu não tenho todos os dentes para conseguir fazer com que o alimento seja degradado ao máximo na minha boca, que eu consiga quebrá-lo, cortá-lo, triturá-lo ao todo, eu vou fazer isso minimamente, não de uma maneira completa, e vou engolir. Fazendo com que no momento em que esse bolo alimentar chegue no estômago, ele acabe sobrecarregando essa atividade estomacal, fazendo com que a pessoa tenha má digestão, com que a pessoa tenha azia, e todos os sintomas quando ela acaba tendo a alimentação, o contato com o alimento, que quando ela come aquele alimento, ou então ela come no geral, ela sente esse desconforto, justamente porque isso poderia ser evitado a pessoa poderia não ter esse tipo de situação se ela tivesse todos os dentes presentes, para que ela pudesse fazer esse trabalho maior, mais completo na boca, não sobrecarregando o estômago. Então, essa parte é muito importante, né, para a gente entender muitas vezes os sintomas e os desconfortos que os nossos clientes eles podem apresentar e relatar para a gente. Aqui, continuando sobre a digestão aqui, digestão na boca, ela é classificada em digestão mecânica e química. Então, a gente tem dois tipos de digestão que a gente ainda vai ter logo no início do contato da alimentação, sendo a mecânica, quando a língua move o alimento, os dentes trituram-no e a saliva mistura-se com eles, resultando em uma massa mole e flexível, né, que é o nosso bolo alimentar, que é facilmente deglutido.
Então, na digestão mecânica é justamente quebrar e diminuir o alimento para ele se transformar no bolo alimentar. Já a digestão química, aí eu já me refiro à questão da ação da enzima amilase salivar, que começa a degradação do amido da boca, que está na boca, né, no alimento que ainda vai ser ingerido, rompendo suas ligações químicas para reduzir os polissacarídeos em disacarídeos. Então, como eu falei anteriormente, a gente tem essa sequência. Polissacarídeos são estruturas grandes, estruturas químicas grandes. A gente tem os disacarídeos, que já são mais reduzidas, e os monossacarídeos, que são as menores estruturas químicas de um alimento. Então, quando eu vou comer aquele alimento, quando eu vou ingerir aquele alimento, no momento que eu faço a digestão mecânica, que eu vou quebrar, que eu vou triturá-lo com os dentes, que a língua vai fazer formar o bolo, a própria língua tem a liberação da amilase salivar, dessa enzima, né? Que quando eu me refiro à enzima, são estruturas que elas vão auxiliar na degradação de alguma estrutura. Então, essa enzima já na boca, ela vai começar a atuar nesse processo. Então, ela vai fazer com que haja a diminuição de polissacarídeos para disacarídeos. Para que esses disacarídeos, quando eles chegarem posteriormente, nesse bolo alimentar, seguir o seu caminho no trato gastrointestinal, eles sejam diminuídos em monossacarídeos e então a gente tenha a absorção e toda a continuação do processo. Então, a amilase salivar, muito importante acerca da questão da preparação da degradação química, já transformando os polissacarídeos em disacarídeos, para continuar o processo. Seguindo aqui, a gente tem a faringe, que é o canal muscular membranoso, que se comunica com o nariz e a boca, ligando-os à laringe e ao esôfago, e é composto de músculo estriado esquelético e revestido por túnica membranosa, então a mesma estrutura muscular que a gente encontra na língua. As contrações musculares auxiliam a propelir o alimento ao esôfago. Então a gente vai ter a questão da faringe nos auxiliando para que ele seja ele dê suporte para que o alimento ele chegue para o esôfago e então ele seja encaminhado até o estômago. E a faringe, ela tem essa questão de ter esse canal de ligação tanto com a questão nasal quanto com a questão bucal, fazendo com que quando for para a gente se alimentar, ele feche a comunicação para a região nasal, e quando for para a gente respirar, a gente também tem essa fecha. Então a gente tem dois caminhos aqui, que se eu for me alimentar, eu vou fechar a questão respiratória para não haver engasgo, não haver sufoco, não acabar tendo nenhum desconforto ou alteração nesse momento. A mesma coisa quando não estiver me alimentando, então ele fecha essa região, justamente para não haver complicações no ato de eu realizar tanto a minha respiração quanto a minha deglutição, ok? A gente vai continuar já a última parte desse conteúdo no próximo slide para a gente fechar essa explicação sobre a questão da parte sufradiafragmática do sistema digestivo.